Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 16 de agosto. Um destaque aqui positivo, como eu digo para minha filha, a danadinha da Pecar 4 é o destaque aí, um dos destaques do dia. Quando eu falo danadinha, porque ontem ela acionou o nosso stop aqui, que a gente fez uma operação de rompimento, ela acionou o nosso stop a oscilar abaixo de 81,37. Montou um candle de indefinição, não fechou abaixo desse patamar e hoje gerou um belo fundo, né? Um volume alto na formação desse fundo, retorno para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. A superação da máxima desse candle amplia a chance de subida desse ativo para testar a resistência de 85,50. Só não recomendamos compra nessa ação por esse candle, por essa formação forte de fundo. Tecnicamente tem tudo favorável, bate no topo anterior, volume acima da média na formação do fundo. O único ponto não favorável, considerando todo esse movimento aqui de alta, é que a retração dela ficou ali, não chegou nem a 50% de todo esse movimento de alta. Então esse é o ponto que nos tira um pouco dessa operação. Mas é um tipo de operação na nossa estatística que tende a ter um índice de acerto aí 55% a 60%. Operação um pouco mais favorável, ainda mais que o semanal está alinhado aí para cima. Como a gente busca um índice de acerto um pouco mais alto, a gente vai nesse primeiro momento evitar essa entrada. Se ela resolver congestionar aqui novamente, ficar mais tempo aqui, mesmo não tendo chegado nos 50% da correção, ela já vai ter feito uma correção grande aqui em termos de tempo e abre a possibilidade de fazer uma entrada aí nela pelo gráfico diário, ou até mesmo a entrada pode acontecer pelo gráfico de 60 minutos. Esse aqui foi só um primeiro movimento de alta, ela vinha com topos e fundos descendentes. No G60, esse movimento de alta quebrou essa sequência e a partir desse momento ela teria que gerar aqui a formação de um pivô ou mesmo um fundo ascendente para essa compra que a gente pode fazer aí nos próximos pregões. Light 3, outro destaque. Light 3, tem vários destaques, mas não vejo nenhum assim. Ó. Essa é que é compra após o fechamento do pregão de hoje. A Light 3 fechou muito bem. Tinha uma congestão grande, fechamento com alta de 3,49%. O volume foi acima da média. A gente reduz aqui o zoom, observa ali que tem ainda uma resistência em 26,84, mas foram superadas aqui a resistência de 26,04 e 26,37, com uma ressalva para 26,37, porque 26,37 é um topo no gráfico semanal e que vai ficar sendo válido até o fechamento desta semana. Tem mais um pregão dessa sexta-feira. Se ela fecha a semana assim, aí ela torna mais interessante sim para as operações de compra nela e melhor ainda nas operações de correção. Ou seja, ela rompe, fecha bem a semana e depois gera ali uma correção para a compra dela. Seria mais interessante. Essa aqui a gente evita mais pela resistência do gráfico semanal. Apesar do bom rompimento, tecnicamente também volume acima da média, tinha uma congestão anterior, não tinha um movimento de alta anterior, então está tudo favorável para esse rompimento. O único ponto que pode atrapalhar essa operação é essa resistência do gráfico semanal, que a gente vai buscar uma entrada aí a partir da próxima semana nesse papel, caso ela permaneça aí com esse bom fechamento da semana que está agora em 26,70. MDIA 3 está na mesma situação. É uma que a gente vai avaliar o fechamento da semana. Semanal, resistência de R$ 60,55. Na semana anterior ela chegou nesse nível, perdeu força e voltou deixando um candle de reversão, estrela cadente. Aí de todo esse movimento de alta, que foi lá bater na resistência, ninguém fechou acima, a não ser esse pregão de hoje, 1,92% de alta com volume acima da média. Esse movimento aqui todo de retração, 38,2% aí em relação ao movimento de subida. Tem resistência 61,92, então a gente vai aguardar aí uma definição da semana dela para uma possível compra desse papel, pensando em um prazo um pouco até maior em relação ao ativo, ou seja, uma operação que pode durar um pouco mais entre curto e médio prazo. Olhando agora para MRV3,
Tivemos também um rompimento de uma resistência, a ação deu uma lateralizada aqui antes de fazer esse rompimento dessa resistência, mas no mesmo nível ali contrário em relação às resistências do gráfico semanal. 11,83 é um ponto importante. Se ela conseguir superar a máxima desse candle, porque ela não fechou muito afastada, ela fechou até um pouco abaixo de 1% dessa resistência. Então, apesar do volume alto, o fechamento não foi dos melhores para essa compra de rompimento. E além disso, está ainda na resistência ali do gráfico semanal. Em seguida tem R$ 12,28, ou seja, ela, projetando o risco dessa entrada, ela teria que ultrapassar bem essas resistências. É um ativo também que a gente pode ficar atento mais aqui pelo gráfico de 60 minutos. Rompeu uma grande quantidade de topos anteriores, inclusive esse daqui. Um movimento que ela possa fazer um pouco mais para cima, volta que gera um fundo, já gera um ponto mais interessante de compra de curtíssimo prazo. E por último, o PDGR3, do mesmo setor, fechou com alta expressiva de 10,29%. Se eu pego essa ação no gráfico semanal, eu vejo a ação testando a média móvel de 13 períodos. Ação em tendência de baixa de médio prazo, topos e fundos descendentes. Então qualquer movimento dela aqui de recuperação tende a ser um movimento aí de retração de uma forte tendência de baixa. Como ela está congestionada, só vejo duas situações para compra. Ou ela vem no suporte da congestão, aí a gente fala aqui no gráfico diário na faixa ali dos 3 a 2,95, para comprar alguma candle de força aqui nessa região, superação da máxima do candle que testar e não fechar abaixo dos 3 pila, ou pensando no curto prazo, ela estando acima dessas resistências aqui em 3,83, arredondando 3,80. Então não compraria esse candle forte de alta. O volume aqui significativo é um no rastro aqui que pode trazer que aumenta a chance de ter esse rompimento, mas mesmo assim eu manteria ali a perspectiva de entrar após um pullback desse rompimento que testa essa região de 3,83 como suporte. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário a nossas análises através do site da Altoveira.com ou Investmania. Um grande abraço a todos e até breve.